Oi, 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 boa noite. Fala aí, PO. Hoje tá no horário antigo, porque vamos receber a Priscila Gassi falando sobre 5S, a metodologia, uma forma nova de utilizar para organização. Então, sejam bem-vindas. Oi, Pri, tudo bem? Tudo e você? Boa noite. Tudo, boa noite. Como eu estava falando, essa é a Pri Gassi, vai falar sobre organizando com a metodologia 5S, que ela é especialista nisso, né? Muitos coraçõezinhos aí pra gente. Vai ser uma conversa muito legal, principalmente para vocês que são profissionais de organização também. Então, começando já, a gente já está aqui no horário. Essa é a Pri Gassi, né? Como conhecida, né? Priscila Gassi, ela parceira também em outros projetos, né? É formada em administração de empresa, pós-graduação em inteligência de mercado, especialização em processos. A gente tem que, uma das coisas que a gente conversou muito, né, que a organização a gente cria processos, né? A gente muitas vezes Uhum, a gente fala de personal organizing, mas a gente não fala de processos, mas no fundo o que a gente faz é criar processos, né, e ajudar as pessoas. E hoje a gente vai falar sobre exatamente. essa metodologia, que é o 5S, que eu, por exemplo, eu conheci isso através da empresa que eu trabalhava e eu achava que isso era específico do controle de qualidade. Nunca tinha visto ela relacionada à organização até eu começar nesse mercado de Arrasando. organização, né? Então, continuando, eu fui apresentada essa metodologia 5S quando eu trabalhava numa empresa de tecnologia, eles utilizavam pela pessoal de qualidade, né? Então, e agora eu conheci uma outra forma de utilização dela e que a gente acaba fazendo um pouco da metodologia sem saber que a gente está fazendo essa metodologia, né? Então, para começar, eu queria, Pri, que você se apresentasse, dissesse para a gente sempre pergunta para todos os convidados que como vocês começaram nessa profissão, o que levou a entrar nesse mercado de organização, né? E aí a gente continua falando da metodologia. Oi, gente, boa noite. Antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade de estar falando no canal, né? Muito obrigada. Eu e a Tati, a gente faz alguns projetos fora também, então a gente já tem uma amizade, já entende um pouco como funciona também a metodologia. E aí a gente resolveu falar para vocês, porque está tudo englobado na questão organização. E organização está em busca do quê? Da qualidade, né? Então, contando um pouquinho de mim, eu me tornei PO em 2015. Eu trabalhava no mundo corporativo como coordenadora de eficiência operacional, que é justamente trabalhar com processo, organização de processo, a implantação de 5S dentro da empresa, entre outros projetos, gestão de projetos, tudo mais. Então, eu trouxe o que eu tinha de experiência no mundo corporativo para a realidade de PO. E aí eu comecei a identificar que ninguém falava de 5S no nosso mundo, vamos dizer assim, no nosso mercado. E o que a gente faz praticamente é justamente isso. A gente fala de organização, mas a gente fala de um processo. A gente fala de uma qualidade, a gente vai em busca disso para trazer a qualidade para o cliente, a qualidade de vida que ele tanto busca, né? A qualidade também dos seus projetos, nos seus trabalhos, tudo mais. E eu trabalho com 5S desde 2005, né? Que eu fui coordenadora de implantação de 5S numa empresa onde eu trabalhei, numa multinacional. E aí tem todo um processo, porque o 5S ele é um programa. Ele não é simplesmente os 5 sensos, vou seguir esses sensos e pronto. Não. Ele existe realmente uma metodologia a ser seguida para que aquilo funcione, para que aquilo dê certo. É como a gente vai organizar uma casa e depois de alguns dias o cliente volta e fala assim, olha, sua organização não deu certo.
Não é que não deu certo. A mudança de hábito não aconteceu, né? Tem toda uma questão em cima disso para que aquilo não tenha funcionado para o cliente. Talvez a forma que tenha sido colocada para o cliente não seria exatamente a necessidade dele. Enfim, a gente abre um leque de discussão falando sobre isso, né? Então, voltando, ela estava falando um pouco de como ela começou, né? Que ela trabalhava numa empresa com processos, né? E aí começou a utilizar esse processo de 5S em residências, né? E aí você desenrola aí, continua aí o nosso papo. Então, e aí eu comecei a reparar, como trabalhei muitos anos com a implantação de 5S nas empresas, para mim era muito natural seguir os 5 sensos, né? Que é tão facinho de decorar e tão facinho de fazer a coisa acontecer, né? E que eu estava falando que para implantar dentro de uma empresa, ele é um programa, ele tem um processo todo a ser seguido, ele tem como que chama? Auditorias, eles têm indicadores para avaliar se realmente aquela implantação está sendo realizada, se não está, e como que isso vai funcionar até o final do ano, enfim. Porque todo mundo tem que entrar no mesmo conceito quando você trabalha numa empresa. Como fazer isso com muitos funcionários? Então, para isso se criou a metodologia 5S. Antes de mais nada, ela veio da Segunda Guerra Mundial, lá do Japão. Por isso que são 5 sensos traduzidos com palavras brasileiras, mas as letrinhas são todas japonesas e não tem uma definição com S começando, mas se criou então esses 5 bons sensos, né? Uhum. Onde o primeiro senso é o senso da utilização, que é o seiri, né? Então, esse senso, o que ele vai fazer? Ele vai te questionar se realmente aquilo é importante para você ou não. Se é útil ou não. Isso é útil para mim? Isso eu vou usar? Que é justamente os questionamentos que a gente faz quando a gente faz o processo de triagem com o cliente dentro de uma residência. Uhum. Então, você vai usar isso aqui? Essa peça, a gente pode deixá-la de lado, daqui a pouco a gente dá uma olhada, ou você quer doar? E um ponto interessante também que comecei a reparar, que em vez de eu falar desapego para o cliente, quando eu falo triagem, soa mais leve e fica muito mais fácil do cliente entender essa fase de estou descartando, estou doando, estou desapegando, né? Então, o senso também trabalha com essa questão pessoal, mais assim, de um jeito diferente, mais fácil dele poder se desapegar. Então, o primeiro senso é o seiri, que é o senso da utilização. É onde eu vou definir se aquilo é útil para mim ou não. Você Mas um ponto acaba. importante para mim... Oi? Vai, continua. Queria te interromper. Você acaba Imagina, pode utilizando falar. essa parte também para categorizar, né? Se você identifica qual é a importância dele, você acaba já colocando naquele bolinho, né, nas separações de utilização mesmo dele, né? Porque se é o senso da utilização, você vai usar para quê? Qual é a finalidade dele? Quero ele ou não quero ele? Já faz aquela categorização inicial, né? Então, a gente consegue Exatamente. ver, é legal que a gente consegue ver, dado que a gente vai fazendo e hoje em dia, sem pensar nos 5S, que a gente faz de certa forma, né, sem esse detalhamento, né? E é interessante aprofundar nisso como você está fazendo, para a gente abrir os olhos para uma outra forma também de abordar o cliente, né? Que é importante. Exatamente, porque a gente precisa criar formas de atender o cliente que não seja tão invasivo, né? Porque tratar com organização, principalmente nessa questão do desapego, que eu chamo de triagem, de uma forma mais light, de uma forma mais como uma consultora. Não estou ali para julgar o cliente, não estou ali para impor que ele tenha que descartar ou que tenha que jogar porque ele não vai usar. Eu já vi casos disso acontecer com o cliente e eu não era a PO que estava fazendo isso.
Então, isso começou a me chamar a atenção e eu comecei a ver que o 5S, ele trabalha dessa forma muito mais light e sem o cliente perceber, vamos dizer assim, ele está fazendo essa questão dos bons sensos e ele continua a fazer, porque ele está vendo as coisas funcionando e no final ele só precisa manter, né? Que daí vem a Uhum. manutenção, enfim, aí no final a gente vê como que as coisas ficam. Então, o primeiro senso é justamente essa separação. Aí, como você falou, né? Ah, agora eu vou. Fica mais fácil de categorizar. Vem o segundo senso, que o segundo senso é o senso da organização, que é o seiton, né? Então, não tem uma palavra S brasileira, português, para poder falar do S, então colocou-se o organização. Aí eu vou categorizar o que eu separei, o que eu defini, Uhum. o que é útil para mim, o que não é útil para mim, eu vou ver se é útil para outra pessoa dentro da minha casa, porque às vezes aquela calça, vamos dizer assim, tá aqui comigo, mas ela não é minha. Eu peguei emprestado da minha irmã e não devolvi, enfim. Então eu não posso descartar uma coisa que não é minha. Eu tenho que devolver ou saber se realmente ela quer se livrar ou não. Então, o Uhum. senso da organização, ele vem para organizar o primeiro senso. Eu vou categorizar na forma que a gente já conhece bem a categorização num processo de organização. O terceiro senso é o senso da limpeza. Aí você fala assim para mim, mas Pri, por que que eu vou limpar depois de organizar? Porque fica muito mais fácil eu limpar depois que já tá as coisas no lugar, que já estão organizadas, desculpa, que já estão organizadas, que é só tirar do lugar, aí eu limpo e depois eu coloco no lugar. Então, isso também para o cliente entender esse processo fica muito mais claro, né? Então, ele já vai acompanhando que o primeiro senso ele tem que realmente entender se aquilo ele precisa ou não. No segundo senso, ele já vai começar no processo de organização. Ele sabe que ele tem que categorizar camisetas, bermudas, roupa íntima, camisas, enfim. Ele está vendo essa separação e não aquele bololô que costuma Uhum. aparecer. E no senso da limpeza, poxa, se já está tudo organizado, eu só tiro, limpo o armário, limpo as gavetas e coloco do mesmo jeito. Então fica muito mais prático, né? E, Prático para. Pode falar. e é nesse momento que, se você precisa de algum produto organizador, aí você avalia, né? Porque realmente quando a gente separa e vê a necessidade é que a gente utilizaria. Então, essa limpeza também faz parte no fechamento, talvez, da organização, né? De colocar em prática as dobras, né? E ajustes que precisam ser feitos, né? Tá, de certa forma, pode ser não só uma limpeza física, como uma limpeza visual, se parar para pensar também, né? Ou não, ele é focado na Exatamente. limpeza física. É que na questão da empresarial, o terceiro senso ele engloba a saúde e segurança. Então ele está falando mais categoricamente da limpeza mesmo do local, Uhum. para que se mantenha limpo e não que daqui a pouco eu vou limpar, sabe? Tipo, eu tô sujando, Uhum. daqui a pouco eu limpo, tô sujando, daqui a pouco eu limpo. Não, a premissa é ao contrário, é manter limpo, manter seguro, manter é, um ambiente saudável, né? Então, assim, um ambiente saudável, você tem uma higiene, você tem uma segurança, um controle melhor da sua saúde. Então, o terceiro E senso da traz uma limpeza, ele vem mais qualidade, né, no trabalho, né? Você exatamente. consegue mostrar o que seria, o que estava e como ficou. Você consegue mostrar o valor que você está trazendo para o cliente dessa forma, né? Exatamente. E aí ele consegue entender também por que primeiro eu organizo para depois limpar e para que também fazer essa etapa. Que na verdade não é assim, eu vou sujar e depois eu limpo. Não, eu vou manter aquele local limpo. E para manter o local limpo, o que eu tenho que fazer? Colocar sempre as coisas de volta para o lugar.
Uhum. que na verdade aí eu já estou antecipando que é o quinto senso, né? Então, o que que Uhum. acontece? O terceiro senso eu falo da limpeza. Então, vamos lá, recapitulando. É. O primeiro senso é o senso da utilização, onde eu vou definir o que é útil e importante para mim ou não. O segundo senso é o senso da organização. O terceiro senso é o senso da limpeza. E o quarto senso é o senso da padronização. É onde eu vou olhar a organização que eu fiz e vou começar a alinhar da forma que a gente mais gosta, por Uhum. cor, por tipo de produto, para deixar mais clean para o cliente, colocar as etiquetas, as identificações, para que fique mais fácil para o cliente ou para a funcionária do cliente também colocar as coisas de volta no lugar, né? Que é a etiquetação toda que a gente faz. E depois vem o quinto senso, que é justamente a disciplina. Então, a calça não vai sair da cadeira lá, da poltroninha e voltar para o cabide. O cliente vai ter que pegar e colocar no lugar. E É. agora está muito mais prático e fácil para ele fazer isso, né? E aí Uhum. ele aprendendo toda essa filosofia, ele entendendo que existe uma metodologia através do seu trabalho de organização, ele te recebe com braços abertos maior ainda. Isso que eu comecei a sentir também a diferença. Uhum. Porque os clientes começaram a me procurar. Ah, você organiza isso aqui para mim? Sim, organizo. Alguns me perguntavam como, e aí eu explicava a metodologia que eu usava. Aí eles entendiam o raciocínio e aí começaram a Uhum. acompanhar de uma outra forma. Eu acho que isso é legal, porque daí Uhum. eles entendem a mudança de hábito que tem que ter, né? Então, Com assim, não certeza. é de um dia para o outro que as coisas mudam. Não, agora eu sou organizada, né? Você vai lá, pega, organiza a casa para o cliente. A partir do momento que ele vê a coisa funcionando, como o projeto está sendo implantado na casa dele, né? Porque é um processo, então existe uma implantação de organização dentro da casa do Uhum. cliente. Então ele consegue entender o raciocínio e consegue fazer o quinto senso, que é o da disciplina, que é manter Sim. aquela coisa sempre funcionando. Uhum. É isso mesmo. Se Tem alguém algumas tiver alguma perguntinhas para pergunta, você. Pessoal, se a podem fazer várias perguntas. Eu vou começar aqui, é, já que a gente já sabe esses cinco censos, né? Primeiro, relembrando o pessoal que está entrando agora, a gente está com a Priscila Gassi falando sobre como organizar com a metodologia 5S, aqui no Fala IPO. Compartilhem com seus amigos para vir para cá, para tirar dúvidas com a gente sobre essa metodologia, conhecer um pouquinho mais a fundo. Então, a Pri falou sobre os cinco censos, né, Pri? Me corri se eu estiver errada aí, vou. Então, o primeiro tá censo certo. é o censo da utilização. Ó, tá prestando atenção, viu? Isso. O segundo é o da Nossa, tem gente de organização. Portugal. O pessoal de Portugal tá sempre aqui com a gente, né, Sara? A Sara tá sempre com a gente. Que Hoje a legal. gente voltou para as 20 horas, Sara, mas provavelmente nos próximos a gente vai manter aquele horário de 4. Aí vai ser mais fácil para você ver. Então vamos lá. O primeiro censo da utilização, o segundo censo da organização, terceiro censo da limpeza e segurança, o quarto censo da padronização e o quinto censo da disciplina. E temos gente de Orlando também, olha só. Tamo chique. A gente é mundial, né, gente? Traz aí seus amigos de É. fora também, que a gente gosta de vocês participarem aqui com a gente. Então, a gente falou desses Isso cinco mesmo, censos, Tati. São esses né? cinco sensos, isso. Isso. A Pri falou bastante de como aplicar esses cinco censos na organização residencial, né? Tem algumas perguntas que normalmente as pessoas fazem quando fala de organização residencial. No caso da limpeza, né? Você inclui serviço de limpeza nos seus projetos, ou é uma limpeza superficial? Como é que funciona essa questão da limpeza, né? Isso é uma dúvida que as pessoas têm muito, né? Limpa, não limpa?
Não. A questão da limpeza, eu deixo bem claro para o cliente que eu não faço a limpeza. Que o importante é que que a funcionária da cliente esteja junto, e a partir do momento que eu tiver fazendo o processo já de alinhamento, de organização, a funcionária vai limpando. Ou se não, ela limpa antes ou limpa no final, quando tudo estiver já alinhado. Mas eu não faço a limpeza, não. E minhas Uhum. assistentes também não. Esse é o padrão que a gente normalmente vê, né? Porque Exatamente. a gente tem que realmente se colocar como, se diferenciar da limpeza, né? A gente, a gente não está ali para limpar de fato, a gente está ali para Não. fazer uma transformação, para mudar a forma de pensar, para trazer um pouco mais de tranquilidade para os nossos clientes, né? Trazer essa qualidade de vida melhor, né? Então, realmente, mas eu acho que isso talvez pudesse ser uma dúvida. A gente falou tanto da limpeza, Uhum. né? Durante É. e, assim, além da organização, quando você faz a organização, os clientes estão junto contigo? Ou os clientes não, você precisa que eles estejam junto contigo para você mostrar esse processo todo? Ou você não precisa necessariamente que o cliente esteja contigo? Como é que Não funciona? preciso necessariamente para que ele esteja comigo, não preciso. Mas é uma forma de argumentar e de explicar para o cliente como que funciona o processo de organização. E como é uma metodologia já bem antiga, vem das empresas, então até a forma de argumentar e dele visualizar é diferente. Ah, tem um Uhum. processo, né? Tem uma questão aí que vai ser implantado na minha casa. Tanto que com a implantação, até indo para um outro ponto, com a implantação dos 5S, é impressionante que o meu número de manutenção é quase zero. Eu sei que tem Legal. algumas POs que vão em busca de sempre fazer a manutenção para o cliente, aí é uma questão de estratégia. Mas Aham. eu voltar na casa do cliente para poder reestruturar o que foi realizado, ou fazer uma manutenção porque não deu certo, enfim, é zero. Não acontece. E isso eu acho muito legal, porque isso É. prova a eficiência do processo 5S. Uhum. Isso. E eu acho que é importante a gente, por mais que a gente está apresentando essa metodologia, né, como uma forma de das pessoas terem uma outra possibilidade de trabalho, né? Mas eu acho que as pessoas têm que ter um processo independente da metodologia, né? A gente até conversou bastante sobre isso, né, Pri? A criação de processos é muito importante, né? Como que você vai você tem que visualizar o que você vai fazer, para o cliente entender o que você está falando. Né? Muita gente fala, não sei falar com o cliente, como eu vou vender meu produto. Você vai vender se você conhecer ele, se você se identificar com o que você está falando, entender o que você está falando, o cliente vai entender. Aí você vai ter segurança para falar e você vai valorizar muito mais o seu produto, o seu projeto. Né? Então, assim, Exatamente. com metodologias, né? Assim, a gente fala muito, a Pri também faz a parte de mentora de produtividade, a gente fez junto o curso de mentoria e na organização de rotina, de produtividade, a gente fala muito disso, né? De processos, né? De a gente entender o que, que a gente vai fazer, se conhecer, conhecer o cliente, né? Então, é importante isso. É importante a gente ter segurança no que a gente está falando e trazer esse valor para o cliente, né? Exatamente. Eu vi que a Sara aqui fez uma pergunta. É, Sim, eu consigo fazer toda a aplicação do processo sem o cliente estar presente, mas eu explico para ele como que vai ser, qual metodologia que eu uso e explico para a funcionária, que é a que vai, na verdade, fazer todo o processo acontecer, como que as coisas funcionam. Uma coisa também, se caso o cliente não tem uma funcionária diariamente, né? Que existem casas que sim, uhum, casas que não. Eu vou passando para a pessoa para o WhatsApp.
né? Olha, aqui eu estou sugerindo colocar esse tipo de roupa, esse tipo de item. Faz sentido para você? Não, faz sentido. Não faz. Não, aqui eu acho que não vou querer porque aqui não, né, eu não uso muito. Enfim. Ó, meu irmão. Oi, Bruno. Então, aí eu vou batendo uma conversa com a cliente, né? Não é porque ela não está presente fisicamente que a gente não consegue entender o que o cliente quer ou não quer, É. né? E eu Então, acho que acho que isso que é importante. o mais difícil nessa parte, assim, ao meu ver, você pode dizer se acontece isso ou não, seria no primeiro senso, né? De você não estar com o cliente, né? Como é que você vai ver com o cliente a forma de utilização sem estar com ele? Eu acho que seria o mais difícil de não ter o cliente presente ou alguém que trabalhe, que conheça o cliente, né? Esse primeiro senso de É. utilização, que é a base de todo o processo, né? Em alguns projetos meus, que eu faço? Eu considero o processo de triagem um dia a mais. E Entendi. pergunto para o cliente se ele quer realmente fazer esse processo ou se não é importante para ele. Se Uhum. sim, aí eu peço para que ele esteja presente. Se não, eu falo para ele o seguinte: olha, se eu identificar que tem alguma coisa quebrada, manchada, rasgada, descosturada, enfim, eu vou separar e você avalia quando você chegar em casa. Já Uhum. teve cliente que virou para mim e falou assim: Pri, eu prefiro que você faça a triagem para mim. Eu falei: oi? Como que eu vou Como saber o que é assim? importante para você ou não, né? É. Não, faz aí que depois no final do dia eu vejo como que eu funciono, como que as coisas funcionam. Eu falei: tá bom. Eu fiz uma separação de acordo com o que eu conversei e visitei a cliente, por isso que é importante sempre tirar foto, sempre fazer esses registros, tudo mais, né? E esse bate-papo com ele. Você acaba se aproximando e entendendo como que as coisas funcionam. Então, eu já fiz triagem sem o cliente presente também e deu certo. Uhum. Então, é no jogo. A gente tem que se virar nos 30, né? É. É isso Porque às mesmo. vezes o cliente realmente é uma pessoa muito ocupada, não está presente no período, né, que a gente está, que é o período de trabalho, onde ele está trabalhando e tudo mais. Então a gente tem que fazer uma análise, né, e falar para ele, olha, isso daqui eu acho que você não precisa mais, porque está quebrado, está trincado, enfim, está faltando É. uma peça. Né? Aí, por exemplo, um jogo de jantar que era de 12 peças, o prato que tem todo o jogo do mês tem um prato maior que só tinha 11. E aí, o que a cliente vai querer fazer com tudo isso? Vai querer ficar? Vai tirar os outros para deixar tudo 11? Então, aí eu separo, eu ponho uma cartinha para saber se realmente vai ser doado, descartado, enfim, alguma coisa. Ou pergunto pelo WhatsApp. Então, eu vou conversando com o cliente constantemente. Uhum. E a gente falou bastante do residencial, né? E no digital. Ah, O digital aí também, a gente vamos falar um pouquinho, a gente ainda tem um tempo. Se vocês tiverem é dúvida de nossa. residencial, vocês mandem aqui as dúvidas, a gente vai continuar respondendo. Mas eu acho que é interessante a gente ver como essa metodologia pode ser aplicada a diversos tipos de organização. A gente começou realmente com a residencial porque é o maior público, né? Uma maior quantidade de pessoas hoje faz o residencial ou começa fazendo pelo residencial para entender o que é o mercado de organização e aí vai migrando para os seus nichos específicos. Então a gente quis realmente começar e aí a gente vai falar agora sobre essa metodologia aplicada na organização digital. A minha cunhada. Oi, Isa. Então, eu fico fascinada com essa metodologia porque ela é tão fácil de você adaptar e poder usar em vários segmentos, vamos dizer assim. Tem o residencial e tem o digital, né? Como você começa a organizar no computador? Então, fica até muito mais fácil da gente entender
o quão importante é você precisa ter o seu computador organizado. Principalmente nesse período agora de Ih, pandemia, começou a onde a falhar de gente... novo. Oi? Começou a falhar de novo. Tamo ok. Agora tá te vendo. Tá ok? Sim, sim. Então, e aí nesse período onde a gente fica mais em home office, né, trabalhando em casa, muitas empresas, tudo mais, e aí como que você acessa um documento via rede e você nem sabe se aquilo está organizado, se não está, o tempo que você perde em busca daquela informação. Porque quando você está dentro da empresa, onde tem todos os funcionários junto, se você não encontra, você vai lá na mesa tal e pergunta onde está. E a pessoa vai lá e te responde. Né? Então, assim, e agora? Agora eu preciso ter minhas informações organizadas. Né? E o 5S ajuda demais, porque, por exemplo, no primeiro censo, eu vou definir o que é importante e o que não é importante. Esse relatório eu preciso? Esse documento eu preciso? É o mesmo processo. Aí na organização, eu vou definir como que eu vou manter as pastas do meu computador organizadas, né? Então, como que vai ser o raciocínio lógico para que isso se mantenha organizado e facilite também para a minha equipe de trabalho ou para o meu computador pessoal, enfim. Tudo é uma forma para facilitar a busca, né? E Uhum. o terceiro censo é o censo da limpeza. Sim, é o censo da limpeza, onde eu vou sempre fazer a limpeza do meu computador. Não só exterior, mas interna. Interna, eu vou na pastinha da lixeira, sempre dar uma limpada. Eu vou verificar os meus e-mails que eu mando para a lixeira, sempre dar uma limpada. E agora, ainda mais com essa questão de pandemia, onde a gente sempre tem que cuidar das mãos, limpar, passar álcool gel, enfim. Então, tem que passar também um produto no computador, né? Onde você possa sempre limpá-lo no mouse, na tela, no notebook, no teclado. Estava tentando lembrar a palavra. No teclado, né? A gente mexe e a gente fala, ah, não, a nossa mão tá limpa. Mas na hora que a gente vai pro computador, a gente fica o tempo todo nele. Imagina aquilo lá, não deve estar limpo. E a gente É. precisa criar também um processinho para sempre limpar o computador. Então, os 5S na parte digital também vem para isso. E aí, o quarto senso que eu vou padronizar, eu vou entender toda essa organização que eu fiz, como que aquilo tudo vai funcionar. E a disciplina, eu preciso sempre seguir aquele caminho que foi construído, né? E isso tem um pouquinho mais também de informações, né? Que eu tenho uma masterclass para poder ensinar realmente o passo a passo de como fazer essa organização digital, que você Uhum. pode utilizar não só para o seu computador, mas também para o celular, para fotos. Pode usar o mesmo raciocínio para toda essa questão digital. A Backup dos Sandra arquivos. aqui está perguntando se o backup dos arquivos é feito no terceiro censo, né? Que é o censo de limpeza e segurança. É nesse censo, nessa parte que você começa a ver a necessidade de ter um, dois backups, dependendo do tipo de informação, esse tipo de coisa. Exatamente, porque de acordo com o primeiro censo que eu defini se aquilo é importante para mim ou não, eu vou separar o que realmente eu vou descartar, o que eu não vou descartar, eu vou entender se realmente eu preciso deixar aquelas pastas no meu computador ou se eu coloco no backup. Né? O ideal é que o backup seja utilizado dos anos anteriores, de Uhum. arquivos que eu preciso ter guardado, mas eu não preciso acessar sempre, né? Então, nessa parte de limpeza, realmente vem essa questão do backup também, que Uhum. alinha a segurança também. E o que alinha também, que eu acho interessante, esqueci de falar, a eficiência do computador. Porque a partir do momento que eu começo a organizar o meu computador, que eu começo a limpar, a manter ele sempre limpo e organizado, a eficiência dele é muito maior. É Esse meu verdade. computador, os meus computadores, coitado da parte técnica, porque nunca quebra.
Porque como eu estou sempre limpando, sempre revisando a organização que eu fiz, final de ano, que nem organização de documentos, eu faço aquela varredura para saber se realmente aqueles arquivos eu tenho que manter ou não, faço o mesmo processo, então eu consigo ter uma eficiência no meu computador muito maior, né? Então, isso que é legal, a organização. E é interessante também porque com a gente tendo que ficar em quarentena e o volume de conteúdo que a gente está tendo que fazer para se mostrar no mercado, que a gente não tem mais esse contato físico com as pessoas, né? A gente tem que se mostrar de alguma forma. Então a gente mostra pelas redes sociais, tem gente que começa a fazer vídeos. No meu caso aconteceu isso. Eu tinha um espaço físico, quer dizer, um físico no computador que com os vídeos que eu gravava, quando eu fui ver, estava quase zerado. Então eu tive que rever tudo e ver o que eu podia realmente apagar, não. O que estava na nuvem, o que eu podia botar em um backup, que eu não preciso realmente ter ele no computador. Né? Ele vai ter na nuvem, vai ter no backup, né, no HD externo, mas que no computador não necessariamente ele precisa estar ali, né, ocupando o espaço. Porque é isso Exatamente. mesmo, eu vi nitidamente o que você está falando, porque eu tenho um espaço na nuvem, né? Que ele Uhum. assumiu o computador precisou tanto de memória e utilizar aquele espaço que não tinha, que ele utilizou o espaço da nuvem para que ele pudesse trabalhar de fato, né? Por isso que ele ficou um pouco mais lento. Então, você vê que realmente o computador fica mais lento, você não consegue processar, às vezes você acha que é a internet, mas não é, o processamento dele, né? Então é bem interessante isso. Exatamente. É. Exatamente. A gente precisa tomar conta dos equipamentos. A gente sabe que comprar um computador não é fácil, né? É um dinheiro. Então a gente tem que cuidar dele, né? E o cuidando Uhum. dele é fazendo esse processo de implantação do 5S, você consegue manter essa organização e identificar esse tipo de problema. Eu ia Com falar alguma certeza. coisa que na hora que você estava falando, eu esqueci. Ah, daqui a pouco vem. É. Você estava falando, eu, ai, putz, é mesmo. E aí eu São os cortou. insights, né, que vem, daqui a pouco volta, daqui a É, pouco volta. então. E a padronização também, né? A gente fazer realmente uma taxonomia. E acho que tudo isso vai do conhecimento próprio e do conhecimento do seu cliente, né? E muitas vezes o cliente realmente, ele às vezes não quer tanto participar, mas tem coisas que ele precisa de fato orientar para que não tenha esse retrabalho, como você falou, né? De voltar e ajustar alguma coisa. Quanto mais você conseguir puxar o cliente para te responder o que você tem dúvida, para identificar se o que você está fazendo está correto durante todo o processo, durante todas essas etapas, você vai ter menos de trabalho e vai puxar mais ele para entender toda a sua metodologia, né? Exatamente. Isso, como a metodologia, ela é uma mudança de hábito, acaba que você consegue transferir isso para ele também. Agora eu lembrei a questão que eu ia comentar. Eu acho interessante da questão de organização digital, porque assim, a partir do momento que eu fechei o computador, minha mesa tá limpa, ai, tá tudo tranquilo. Mas na hora de abrir o computador, eu vou trabalhar, eu preciso achar um documento X, cadê? Ah, não achei. Aí eu vou lá e faço o quê? Refaço o documento. Aí daqui a pouco você vai ver, você tem ele refeito umas 5 vezes. É. Por quê? Porque eu não sabia onde ele estava e me desesperei, não sabia como procurar e acabei refazendo. Então, o processo de organização, ele evita esse tipo de coisa. Imagina retrabalho que é fazer um relatório, fazer um trabalho novo, porque você não encontrou o documento dentro dos seus arquivos. E É, a perca de tempo, né? A gente com trabalha com certeza. produtividade, você fala, meu, e agora? Vai ficar como? É. Isso não é produtivo. Fora que se tiver alguém dentro de uma equipe, né, de uma empresa, que é organizada, que faz essa organização, essa pessoa sempre vai saber onde estão os arquivos. Então, as outras pessoas da Uhum. equipe, sabendo que ela toda hora vai ficar acessando ela para cadê o arquivo? Você sabe onde está o arquivo, ela sempre vai saber e vai, a pessoa vai ficar dependente. Então, é interessante também mostrar como se você faz isso dentro de empresa, né? A gente está falando do residencial, a gente está falando do home office, mas pessoal, organização pessoal. Então, a gente, pensando dentro de empresa também,
né? A gente está indo para todas as possibilidades dentro de uma organização. Então, você faz isso dentro da empresa ou de uma equipe, você tem que mostrar essa metodologia para todo mundo seguir da mesma forma, né? Para que não fique um, né, Exatamente. guiando e perdendo produtividade porque os outros estão exigindo dele um papel que não é, né? Muitas vezes, né? Ficar dizendo está arquivo, né? Então, assim, Exatamente. você tem uma perda de produtividade. A gente fala muito disso em qualquer tipo de organização, né? Quanto tempo que a pessoa vai ganhar se tiver um armário organizado, um closet organizado na hora de escolher uma roupa, ou uma cozinha organizada na hora de se alimentar ou fazer uma comida, ou um computador organizado na hora de ter que achar um arquivo. E também no trabalho, né? Então, assim, isso tudo leva a ganho de tempo, a não ter muito estresse, né? São os benefícios que a organização traz, né? A organização, que daí gera produtividade e gera qualidade. Então, Uhum. assim, eu acho que é muito mais eficiente eu perder um tempo organizando meu computador, organizando minha casa, seguindo uma metodologia, para depois ganhar tempo lá na frente e ficar mais tranquilo, porque Uhum. reduz o meu estresse. Então, olha como a organização ela mexe com tudo da gente, né? Ela mexe É. não só na física, como também no emocional. A partir do momento que Uhum. eu vejo que as coisas estão organizadas, eu fico mais tranquila, porque eu sei onde estão, e pronto, eu posso resolver isso agora ou posso resolver isso depois. E a questão, você estava falando de equipe, até eu falo na minha masterclass justamente isso. No segundo senso, a hora que você vai planejar a organização, você tem que reunir com a equipe. Não adianta Uhum. você fazer isso para as empresas, né? Não adianta você fazer uma organização para você. Você tem que fazer uma organização onde todo mundo entenda aquele formato. Então, você precisa comunicar. E o programa 5S, uma coisa que ele é muito eficiente é na comunicação. Ele pega pesado mesmo. Ele pega e fala constantemente nas empresas, nas indústrias, É. que tem que seguir o processo, Uhum. até virar realmente um hábito e se faz depois naturalmente nem percebe. Cria o hábito, né? É aquela rotina que cria o hábito, né? Exatamente, Que foi cria. a frase que eu falei naquele nosso evento, né? A rotina cria o hábito e o hábito ajuda a manter a rotina, né? Exatamente, Que essa frase é ótima. essa frase eu vou vai estar lá no meu perfil. Vou botar aqui para falar IPO também para vocês essa frase que foi um insight aí que eu falei sobre muito de rotina, né? E essa frase veio e é isso mesmo. A gente passa isso para os nossos clientes, né? A gente passa esse senso de organização, né? Mais um senso aí, né? Então, assim, É, a gente passa essa informação, essa nossa visão, essa nossa missão, né? Cada um tem um propósito particular, mas que o que traz de benefícios, né? O que a organização está trazendo de benefício mesmo, né? Então, como a gente está quase aí no fim, quem quiser fazer mais perguntas, fiquem à vontade. A Priscila agora vai falar um pouquinho sobre essa masterclass, dessa metodologia 5S, que ela desenvolveu, lançou esse mês. Foi esse mês que você lançou, né? A foi. masterclass. Então fala um pouquinho pra gente como que vai ser essa masterclass, esse curso que você lançou. Fala pra gente. Então, esse é um mini curso justamente focado no 5S digital, onde você aprende a organizar os seus documentos, mas também você pode atender o cliente, né? Que é aquele mesmo esquema. A partir do momento que eu tenho uma metodologia, explico para ele como as coisas vão funcionar, fica muito mais fácil de eu poder organizar e auxiliar. E aí, nessa masterclass, nesse mini curso, é justamente para falar esse passo a passo, essa construção de como vai organizar a parte digital do computador, sendo sua ou do cliente e tudo mais, como atender o Uhum. cliente, entendendo um pouco esse nicho de mercado também, para PO. É um nicho muito legal, principalmente agora nesse período de quarentena, onde todo mundo está em home office, trabalha muito com computador, é um momento para a gente ofertar esse tipo de serviço também.
né? Então, Uhum. essa Masterclass é uma forma muito mais fácil de você entender o processo de organização. E aí, eu estava aqui pensando, quem entrar em contato comigo, me chamar lá no meu direct, eu tenho um descontinho para você. Então, a gente pode conversar e aí eu mando o link para vocês, falando, vocês Fala me que colocam lá, vocês. fala PO. Isso, fala que vocês estiveram na live, né? A live vai ficar por 24 Isso. horas. Vocês falam que vocês estiveram na live e aí a Pri vai dar esse. Eu fiquei falando para ela, Pri, dá um descontinho pessoal, o pessoal adora isso. E É. aí, então a Pri cedeu. E de qualquer forma, a gente vai colocar no nosso feed, a Pri vai mandar para a gente as informações da Masterclass. Se vocês responderem lá também, eu quero, eu estive na live, aí a gente entra em contato com a Pri Tem o também. Se vocês desconto quiserem também. mandar o direct no Fala aí PO, a gente manda para ela também a informação que vocês mandaram, tá? Pri, coloca aí para eles saberem qual é o seu perfil. Anota aí Meu perfil no. é Prigace. Deixa eu pôr aqui, Prigace underline organizer. E outra coisa também, Tati, que eu estava aqui pensando, não, que eu acabei esquecendo de comentar com você, mas em junho eu vou ter mais uma turma, estou montando mais uma turma online de 5S para PO, que é Que legal. justamente fazer toda essa introdução dessa metodologia e explicar como realmente ela funciona, para ela poder usar Uhum. com seus clientes e também poder atender outros tipos de nicho. Você pode ir em escritórios, agora os escritórios vão ser mais reduzidos e É. a organização vai vir justamente para ajudar em como ser mais reduzido. Ah, eu vou trabalhar mais em home office, então como que você pode organizar com a metodologia 5S? Então, em junho, aguardem também, se vocês quiserem, é só entrar em contato comigo, que vai ter mais uma turma 5S para PO. Muito legal, Priya. Acho que, resumindo aqui, agora no final, né, a gente já está finalizando. Queria agradecer a você por ter participado aqui da nossa live do Fala IPO. Eu que adoro. A gente sempre busca trazer temas novos, né, diferentes, ou nicho, metodologia. A semana passada, na outra live, a gente falou sobre como se reinventar nessa quarentena. Eu acho que essa metodologia ajuda também a gente a se reinventar de alguma forma, né? Ajuda a fazer uma organização em outros aspectos, né? Porque a gente fala muito de organização residencial, mas a gente vê que tem uma gama de se você utiliza certas metodologias que servem para vários tipos de serviço, você consegue aumentar o seu leque de serviço também. Ou realmente se manter naquele nicho, Exatamente. fechar, independente do que você tem do seu negócio, né? Então você monta esse negócio com uma metodologia que seja 5S, que seja uma outra metodologia, que seja uma metodologia que você cria a partir de outras metodologias, mas é muito importante você explicar para o cliente, e esse que a Priscila falou aqui com a gente, ter o embasamento do que você fala para o cliente entender o que você está entregando para ele. Eu acho que o maior valor que você entrega também, na hora que você vende, é você saber dizer para o cliente o que você vende. E como você vai vender. Exato. Quais são os passos que você tem nesse processo? O que ele vai precisar estar contigo? O que você pode ser feito sozinho se ele necessitar, né? Não estar presente. Ele precisa entender que você vai estar lá com ele, mesmo ele não podendo estar com você, né? E onde que começa e onde que termina, né? Muitas vezes as pessoas talvez não adquiram o seu serviço porque não sabe qual vai ser o final, não sabe o que que ele vai receber em troca desse serviço, né? Não é só uma organização que você está vendendo, você está vendendo muitas outras coisas, né? Então, o que que são essas outras coisas? Você tem que expor para o cliente, você tem que ter uma clareza, né, de informação. E a metodologia 5S é uma forma de você expor isso, de ter um passo a passo da organização, né, que a Pri passou aqui para gente.
Então, relembrando os 5 sensos, pode falar. Primeiro senso. É o seiri, que é o senso da utilização. O Segundo segundo senso. senso é o sensou, que é o senso da organização. Terceiro senso. O terceiro senso é o seitou, que é o senso da limpeza. Quarto O senso. quarto senso é o sheiketsu, que é o senso da padronização. E o quinto E senso. o quinto senso é o shitsuki, que é o senso da disciplina. Eu preciso fazer esse círculo girar para que tudo sempre esteja alinhado e funcionando. Não adianta eu organizar e depois não manter. Tem que manter. Você tem a responsabilidade para manter. É isso mesmo. Obrigada novamente, Pri, pela sua presença, Eu sua que agradeço. participação. Obrigada pelo convite. Estou aqui para qualquer dúvida. Se rolar alguma dúvida depois, pode me chamar. E pode me chamar de novo para conversar, que eu adoro ficar conversando. Pode também colocar lá nos comentários do post da live, que a Pri também tá. Compartilhar, ela vai ver, ela responde. Tá? Então, ó, se a gente falou, tem a Masterclass 5S Digital. Se vocês quiserem um desconto especial para quem está assistindo essa live, manda um direct para a Pri ou manda um direct para a gente também, ou escreve no comentário do post, que a Pri vai passar para vocês o link, tá? E em junho tem o curso, né, específico, que ela vai explicar toda a metodologia e como você pode aplicar no seu cliente, né? Exatamente. Aí, ó. Sou engenheira PO5S na organização. Toda a parte de processo, o pessoal conhece bastante os 5S. É isso aí, gente. Muito obrigada, então, Tati, pelo convite. E boa noite e até mais. Tchau, gente. Obrigada, Pri.